Nosso próximo convidado é sócio da Arpex Capital e CEO da Site Blindado, uma empresa líder em segurança e credibilidade online na América Latina. Ele é formado em administração de empresas, com ênfase em finanças, e é mestre em estratégias, ambos pelo IBMEC. Cursando o OPM Harvard, começou a empreender na internet com 19 anos, tendo feito parte do startup da Praspag e NetCredit, ambos em posição de gestão. Atualmente, ele faz parte do conselho de diversas empresas B2B na internet. Convidamos, com uma salva de palmas, Bernardo Carneiro, que contará sua história aliado ao eixo de empreendedorismo. Bom dia. Primeiro, obrigado por terem me convidado. Acho que talvez esse vai ser o melhor momento da minha semana. Estamos numa semana dura, estamos no meio de uma transação, então, cara, sem dúvida que é o melhor momento da minha semana. Fiquei meio frustrado, todo mundo levantou para ir no banheiro, acho que aqui empreendedorismo está fora de moda, né? Espero que o pessoal volte daqui a pouco. Vou deixar nesse slide porque pediram para eu contar a minha história um pouco, e aí depois eu vou tentar passar algumas mensagens do que eu acho que é importante na vida de um empreendedor. Primeiro, eu acho que é destruir o senso comum, tá? Então, tem 3 coisas que se fala muito sobre empreendedorismo e eu acho que não são verdades, tá? Pelo menos para mim não são verdades. Primeiro é que empreendedor, o estereótipo é lá o Bill Gates, é o Steve Jobs, é o gênio, né? Eu acho que empreendedor não é gênio. Outra coisa é que o empreendedor que é empreendedor não vai à escola. Ele falta à escola, né? Eu também acho uma tremenda besteira. E me dedico a fazer com que empreendedores estudem, efetivamente. E a terceira é um negócio que eu fico um pouco preocupado, a gente vai muito nesse tipo de evento, e a gente cada vez mais vê uma onda de empreendedorismo lifestyle, né? Acho que empreendedor não é lifestyle, tá? Pelo contrário, vou contar um pouco o que é a vida do empreendedor. E está longe de ser isso, tá? Não é vida de glamour, não é vida de private equity, cheio de dinheiro, tá? A vida do empreendedor é bem distante disso. Então, minha história começou mais ou menos com... Acho que a minha vida começou mesmo séria dos 5 anos para frente, que é o que eu me lembro. E aí eu não era um bom aluno, tá? Então, o primeiro estereótipo aí sendo quebrado. Eu não era um bom aluno, pelo contrário, eu era uma pessoa agitada. Minha namorada fica irritadíssima quando eu conto isso, que ela fala que eu gosto de contar isso. Não é porque realmente eu acho que é uma chance para todo mundo, tá? Para quem vai bem, para quem vai mal na escola, dá tempo, tá? Então, eu sempre fui mal na escola. Era da turma que jogava futebol, porque jogar futebol na escola era popular, pelo menos na minha época era popular, não sei hoje. Era do time de futebol. Com 12 anos eu arrumei um tremendo problema. Eu fui expulso da escola, tá? No Rio, e aí tive que vir para São Paulo. Então isso daí já foi um desafio, vir para São Paulo para ficar perto do pai e tal, aquela coisa toda, porque o menino está crescendo no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem aquelas coisas lá, né, tal que o pessoal pensa, então é melhor tirar ele do Rio de Janeiro. Saí do Rio de Janeiro, vim para São Paulo. Tá? Essa foi a minha primeira dificuldade na carreira. Aí, em São Paulo, com 12 anos, eu fui um pouquinho melhor, me botaram num colégio de padre aqui em São Paulo, tal. Vê se conserta, aí me botaram lá. Aí estudei e tal, não sei o quê, e aí eu tive minha primeira meta. Né? Meu pai falou assim, cara, passa num vestibular, acho que o pessoal estava preocupado também, que eu vou te dar um carro. Aí eu falei, opa, melhorou essa vida, né? Já trabalhava desde 12 anos, nessa época eu também comecei a trabalhar, porque acabou o negócio de mesada, né? Então, para eu fazer alguma coisa, eu tinha que trabalhar para eu ter um dinheirinho para sair final de semana. Então. E aí eu tive a minha primeira grande meta, que era passar em algum lugar. Fiz um simulado, fiquei em último na escola. Aí eu falei, caraca, eu acho que eu estou realmente numa situação ruim. E eu tinha 3 chances de fazer o vestibular. O primeiro era do IBMEC, o segundo era da PUC e o terceiro era da GV, que era em finanças, lá o que eu acreditava que poderia ser razoável de tentar. E aí eu vim para o primeiro, que era do IBMEC. Estava no meio da minha festa lá do terceiro colegial, aquelas coisas, Porto Seguro, confusão e tal. Aí eu vim para fazer o vestibular, tererê no cabelo, tal, aquela coisa toda. Passei no IBMEC, mas não sabia que tinha passado, tá? Então fiquei bastante preocupado.
que a resposta não vinha de jeito nenhum. E aí o da GV eu faltei, e o da PUC era minha festa de formatura, então eu faltei também. Então, eu nunca fiz mais de um vestibular na vida. E aí, cara, eu não estava morando no Rio, né? Eu estava morando em São Paulo, os caras mandaram a carta que eu passei para minha casa no Rio, e aí eu não sabia que eu tinha passado. E aí eu falei, putz, eu vou perder o carro. Ferrou. E aí me ligaram falando assim, ó, cara, já tem mais de um mês que a gente está esperando, a gente vai fazer a segunda chamada, você realmente não vai querer estudar no MBA? Aí eu falei, pô, mas eu passei? Achei que era trote, né? Aí passou. Aí eu falei, pô, então tá, passei. Aí fui para a faculdade. A faculdade era completamente diferente de qualquer coisa que eu já tinha vivido. E ali eu comecei a realmente pensar um pouco diferente sobre a vida. Tá? E ganhar um pouco de responsabilidade. Eu entrei lá com 17 anos, entrei relativamente cedo na faculdade. E comecei a trabalhar e tal. E na faculdade fui muito estimulado a buscar grandes empresas. Né? Tinha bastante parceiro aqui do INSPER. E toda vez que a gente é chamado aqui no Carreiras, a gente fala muito sobre isso. Né? Tinha uma onda ali que tinha que trabalhar em banco de investimento, em grandes empresas. No Rio tinha muita questão da Ambev, da Vale. E aí eu fui trabalhar na Vale. Fui ser estagiário, trabalhei em empresa júnior também, acho que é uma experiência super válida. Depois fui para a Vale. E aí na Vale eu vivi o melhor momento da Vale, talvez, que era o momento que o Roger era o presidente da Vale. E aí, pô, tive contato, uma pessoa que, pô, me ensinou um pouco a ser agressivo e a pensar grande. E aí eu falei, poxa, esse negócio está muito legal. Fiz um processo interno lá de trainee, virei trainee da Vale, aí falei, pô, agora está ótimo. Todo mundo gostava de mim na faculdade. E aí, de repente, eu conheci meu sócio atual, que é o André, tá? Que era um cara que tinha a minha idade, ia trabalhar de bermuda, ficava instalado num muquifo lá no centro do Rio, 19 anos, e ele chegou e falou assim, cara, seguinte, me falaram que você é uma pessoa que vai um pouco contra os princípios do que te ensinam lá nas suas aulas de finanças e tal. Porque eu sempre falo, pô, vocês ensinam uma porrada de coisa, mas não me ensinam a ser dono. Quer ser dono. E aí causava um pouco de confusão nas aulas na faculdade e tal. E ele falou assim, pô, cara, eu acho que você é o nosso perfil. Tô eu, Edu, que é o nosso outro sócio, a gente vai fazer um negócio que vai mudar a indústria de pagamentos. Aí eu falei, entendi. A gente mais quem? Não, a gente. Aí eu falei, porra, será, cara? Não, tem um plano completo, foi pro quadro, mostrou o plano. Porra, parece que faz sentido, né? Tinha 19 anos, eu falei, então vamos lá. Fui para a Braspag, que é o primeiro negócio que a gente fez. E realmente esse negócio não revolucionou a indústria de pagamentos, mas a gente fez algo de valor. Tá? Essa empresa foi vendida e tal. E ali começou a mudar um pouco a nossa cabeça. Por incrível que pareça, esse meu sócio também fugiu da faculdade, não era tão bom na escola, e ele até acha isso legal. Tal. Eu não acho que a gente tem que estudar, sim. Tá? A gente tenta colocar em todas as empresas que os colaboradores tenham incentivo para estudar, e a gente bate muito em cima disso. Acho que isso faz todo sentido. Tá? Você tem que estudar, tem que estar preparado. Só que aí, cara, aí começou realmente a vida a ficar séria. Quando a gente fez um primeiro negócio, a gente começou a ganhar um primeiro dinheiro, e a gente falou, pô, agora realmente a gente precisa fazer alguma coisa grande. Tá? E eu acho que o veículo que a gente tem hoje que investe, a gente tem um propósito claro do que a gente quer fazer. Tá? É realmente revolucionar a indústria de pagamentos, principalmente pagamentos eletrônicos. E, do outro lado, a gente quer fazer negócios B2B que mudem a indústria de internet no Brasil. Tá? Então, o site blindado é um dos negócios que a gente tem. Esse é hoje o nosso sonho. Mas, acima desse sonho, a gente tem um sonho maior. Tá? O nosso sonho maior é, principalmente, agora que a gente tem algum recurso e a gente tem os sócios que a gente quer ter, efetivamente, a gente acha que a gente tem uma missão que é impactar a sociedade de alguma forma. Tá? E aí acaba um pouco o estereótipo do empreendedor lifestyle. Tá? A vida do empreendedor ela é muito dura. Tá? Você tem que ter na cabeça que, provavelmente, boa parte da sua vida, você vai trabalhar mais do que todo mundo e você, provavelmente, vai ganhar menos do que todo mundo. Tá? Então, essa é a primeira dica para o pessoal que se preocupa com isso. Todos os meus amigos, eles estavam numa posição muito melhor que a minha. Quando eu saí da faculdade, porque o que a gente tinha? Não tinha nada, a gente tinha um negócio lá que a gente estava tentando fazer.
tá? Só que eu acho que o empreendedor, ele precisa, além de ter um sonho, e o nosso sonho é realmente impactar a vida das pessoas que trabalham conosco e criar coisas de valor para aquelas empresas que são as nossas clientes, tá? Esse é o nosso primeiro sonho. Eu acho que o empreendedor tem que ter visão de longo prazo, tá? Esse não é um game de curto prazo, tá? O cara que acha que vai montar uma empresa, ano que vem vai estar rico, bem provável que isso não aconteça, tá? Ou bem provável que você vai construir um negócio menor do que você deveria, ou possivelmente você não vai criar um negócio para a sua vida, ou uma rede, a gente estava falando muito de rede, para a sua vida, tá? Isso é um pouco do que a gente pensa. Se você quiser ganhar dinheiro, você vai fazer um negócio para ganhar dinheiro. Se você quiser fazer um negócio para mudar a sociedade ou para mudar a sua vida, provavelmente você tem que criar pessoas. Esse é o nosso foco, tá? Criar pessoas. Então, cara, pensem em longo prazo, tá? Pensem em longo prazo e sempre pensa no seu próximo passo, que é o seu próximo sonho. Hoje a gente tem esse. Provavelmente, se a gente se encontrar daqui a um tempo, a gente vai ter outro, tá? Aqui um pouquinho de metas ousadas. O que é metas ousadas? Aqui eu só estou mostrando algumas coisas que a gente acredita que faz parte dos nossos valores. Se eu achar que eu estou pegando um desafio maior do que aquele que eu consigo e desistir por isso, eu provavelmente não vou fazer nada. Tá? Se eu achar que o problema do Brasil é o problema do governo, eu não vou fazer nada. Se eu achar que o Brasil é um lugar ruim para se trabalhar, para se empreender, etc., o que eu vou fazer? Eu vou mudar para os Estados Unidos. Pô, super simples isso, né? Super simples. Você fez absolutamente nada, tá? Eu acho que hoje a gente está numa sociedade que precisa ter muito mais proatividade, tá? Porque é super legal a gente ver na televisão, pô, São Paulo não tem água. Aí você fala, pô, São Paulo não tem água. Acho que a pergunta certa é, por que São Paulo não tem água ou o que você fez para São Paulo ter água? Sai do passivo, tá? É problema de mindset. A gente toda hora faz a pergunta errada. A gente tem que começar a fazer a pergunta certa. Gente boa. Cara, gente boa, eu acho que é o seguinte, hoje me botaram aqui para falar, mas eu acho que qualquer um poderia vir aqui falar do nosso time. Hoje eu estou botando ali a marca do Site Blindado, mas é só porque é o lugar que eu tenho a obrigação de liderar hoje. Tá? Estou líder desse negócio. Tá? Acho que amanhã qualquer outro pode ter, e tenho um tremendo prazer de trabalhar nesse negócio, e com as empresas que a gente tem lá hoje, deve ter umas 15, 20 empresas na Arpex, que a gente é sócio, então, pô, a gente tem um tremendo prazer de trabalhar com essas pessoas, tá? E é isso que a gente busca. E eu quero buscar sempre o cara que me demite amanhã, tá? Porque eu preferia estar no final de semana no Rio do que em São Paulo, tal. Então, se eu encontrar essa pessoa, ótimo, tá? Então, não temos esse apego. Meritocracia, eu acho que boa parte das pessoas, elas querem ser empreendedoras por dois motivos. Um, porque elas acreditam que elas vão ganhar mais dinheiro que os outros. E dois, elas acreditam que é status, é bonito falar que você é empreendedor. Tá? Eu acho que não é bonito, tá? E nem acho que você deveria entrar nesse negócio, nessa vida. Tá? Para mim, ser empreendedor é igual a ser líder. É uma escolha na sua vida. Tá? E um dia que você escolhe, você tem que carregar o bônus e o ônus disso. Tá? E a primeira sugestão que eu dou para quem quer ser empreendedor, trabalhe com isso. Trabalhe baseado em mérito. Se você não dividir o que você tem, seu tiro vai ser muito curto. Muito curto. Tá? Então, lá a gente tem uma cabeça de dividir absolutamente tudo que a gente tem. Tá? E se o negócio deu lucro, a gente vai dividir o que a gente tem. Tá? Porque é só assim que a gente acredita que a gente consegue ir mais longe. E se não for baseado em mérito, eu colocar que o cara que tem 10 anos de casa, ele é melhor do que o que tem 6 meses, eu também não vou fazer as coisas andarem na velocidade que a gente gostaria. E essas pessoas vão embora. Comprometimento, que é o dedicação. Então, assim, cara, para você ser um empreendedor, provavelmente você vai ter que deixar muitas coisas de lado. É uma vida de trade-off. Então, você
seus amigos vão estar indo para determinado lugar e você não vai estar com eles. Tá? Você, durante muitos momentos, não vai fazer coisas que você gostaria. Tá? Então, eu gosto muito da palavra propósito. Por quê? Porque você tem que fazer isso por algum motivo. Você tem que ter algum propósito. Senão você vai ser aquele cara que vai achar que perdeu anos relevantes da sua vida. Eu prefiro achar que eu sou o cara que ganhou anos relevantes da minha vida. Porque eu tenho um propósito, se a gente está indo na direção certa, eu acho que eu estou conseguindo fazer o que eu quero. Então, esse é um pouco do estereótipo que eu queria quebrar. Essas são algumas palavras que fazem parte dos nossos valores. Tá? E se eu tenho uma mensagem para deixar aqui, eu acho que a gente tem que mudar o mindset. Tá? Não é o mindset problema da gestão pública, não é o mindset problema da educação. Cara, eu vejo esse problema de mindset em absolutamente todos os lugares. Tá? Então, hoje a gente tem um desafio maior. Talvez a educação seja o veículo, porque é a melhor forma de você educar as pessoas a mudarem de mindset. Mas o problema de mindset está em todos os lugares. Tá? Então, se você for para a carreira pública, ou acadêmica, ou na educação, ou em negócio social, eu acho que o que você tem que ter na cabeça é fazer a pergunta certa. Mudar o mindset. Sai do passivo e vai para o ativo, cara. É assim que a gente muda o jogo. Senão a gente não muda o jogo. Obrigado.